Sem mexermos no ponto que vamos abordar nesse vídeo, não tem possibilidade do Brasil realmente crescer de maneira sólida e perene ao longo do tempo. Não há. Podem apresentar todos os dados, crescimento do PIB inflado por gastos fiscais, mais endividamento, leva ao longo do tempo uma moeda mais desvalorizada, portanto, inflação que corrói o nosso poder de compra e aumenta o nível da pobreza em termos reais, descontados a inflação. Ou, se o governo simplesmente cria maneiras para gastar mais, injeta mais dinheiro na economia, como vem fazendo nos últimos anos, tudo pode parecer que no curto prazo melhora. Mas a verdade é que você está, no curto prazo, satisfazendo alguns anseios em detrimento de uma não saúde no médio e no longo prazo. Por quê? Porque você cria endividamento para dar a falsa sensação que você pode consumir hoje, que o teu poder de compra está maior. Mas não, as consequências de um ciclo econômico de maior endividamento demoram seus 10, 15, 20 anos para chegar. E é justamente isso que estamos vivendo. Lembre-se que o Lula 3 nada mais é do que um projeto de poder que começou lá atrás, com endividamento, com transferência de renda e com não incremento da produtividade que falaremos nesse vídeo. Não adianta crescer acima da tua capacidade sem que você aumente a oferta de produtos, mas você transfere dinheiro para a população. No curto prazo parece que está tudo bem, mas isso causa inflação, uma vez que você dá mais poder de compra para as pessoas, causando endividamento, só que não permite mais produtividade, portanto não há uma maior oferta de produtos e serviços para bater de frente com o incremento da demanda artificial por injeção de capital. Portanto, uma menor oferta com uma maior demanda artificial, alta de preços. O ciclo econômico demora para chegar, mas ele vem a galope. E quando ele bate, espere. O problema do empobrecimento continuará se nós não atacarmos de frente esse problema que falaremos a seguir. Vamos juntos. Mas antes, eu queria 1 minuto da sua atenção. Vivemos num momento extremamente conturbado e complicado e devemos enaltecer e valorizar aquelas empresas que apoiam canais como esse, por terem o mesmo valor, compartilharem da mesma ética e da mesma busca pela liberdade de expressão e liberdade econômica no Brasil. Pois bem, a Naturgy é justamente isso, tem os mesmos valores que nós defendemos nesse canal. E quando eles me procuraram, eu fui testar o seu produto. O resultado? Realmente encontrei um suplemento que me satisfez por completo. Você acorda com aquela dor chata no joelho, coluna travada, sensação de peso no corpo, já começa o dia sofrendo e termina ainda pior? Se identificou com isso? Então presta atenção. A Naturgy Dia e Noite é um suplemento natural com ação 24 horas. Contribui no fortalecimento de suas articulações durante o dia e ajuda a recuperar enquanto você dorme. São quase 10 compostos que atuam juntos para aliviar as dores e melhorar a sua mobilidade. Empresa com 20 anos de mercado, milhares de clientes satisfeitos, entrega grátis por todo o Brasil e parcelamento em até 10 vezes sem juros. Tudo 100% natural, sem remédios, sem efeitos colaterais e compartilhando os mesmos valores que nós. Se você quer voltar a se movimentar sem sentir dor, a hora é agora. Deixe o telefone aqui embaixo, entre em contato ou o link no descritivo do vídeo por falar por WhatsApp com uma atendente da empresa que irá imediatamente atendê-lo. Antes de tudo, vale mencionar que esse vídeo foi uma produção em conjunto com o John, da Trust Capital, que é uma página no Instagram que aborda muito bem os temas econômicos de maneira simples. Altamente recomendo que o sigam por lá. Por favor, ele dissemina grande mensagem importante e juntos fizemos esse vídeo, onde ele me ajudou a levantar todos os dados e todas as fontes para isso. Pois bem, a ruína econômica do Brasil, salários, produtividade e inflação. Como eu falei, o salário mínimo cresceu nos últimos 20 anos. Em 1994, na implantação do Plano Real, o salário mínimo era R$ 64. Mas esse mesmo salário mínimo cresceu nos últimos 20 anos, de 2006 a 2025, mas a diminuição ou falta de produtividade, que nós abordaremos a seguir, somado à injeção de capital, como falamos na introdução desse vídeo, faz com que a falsa sensação de crescimento seja uma realidade no curto prazo. Mas não é, e mostraremos aqui em dados. Vamos juntos aprofundar o tema. Em 2006, o salário mínimo era de R$ 350.
dados oficiais, simples de confirmarmos isso. Em 2025, o salário mínimo chegou a 1.518, com incremento do salário mínimo na canetada. Não há aumento de produtividade. Portanto, quando você aumenta o custo simplesmente das empresas, nós temos um caminho de Brasil. Grande parte das pessoas no mercado informal, muitos sequer querem ir para a formalidade. Mais burocracias, mais entraves, mais dificuldades. Obviamente, o mercado será informal e o informal muitas vezes é um ganha-ganha para o empregador e para o empregado. Mas tem um detalhe importante. Vamos lembrar que esse salário que eu acabei de falar, de 1.518, com relação aos R$350 que era em 2006, foi um incremento de 403%. Parece bastante, mas tem um detalhe importante. Quando a gente desconta a inflação, o aumento real do salário mínimo, ou seja, o aumento do valor nominal, a diferença entre 350 e 1.518, só que quando você desconta a inflação do período, essa diferença no bolso de quem ganha esse salário mínimo foi de 79%, um incremento real de 79%. Isso significa que na prática o dinheiro não cresceu tanto quanto parece e mais, vamos lembrar que já abordamos em outros vídeos o tema de como é a metodologia da inflação, que no fundo é uma cesta média de consumos de uma família média brasileira em um país com uma disparidade muito grande regional e uma disparidade financeira. Portanto, a inflação que nós sentimos é sempre muito maior do que aquela oficial. Um outro exemplo, em 2007 o salário mínimo subiu 8,5% apenas em um ano, mas a inflação foi de 3,3%. Então o ganho real, descontado a inflação, foi de 5,1% mais ou menos. Em 2016, por exemplo, o salário mínimo subiu 11,6%, ali no auge da Dilma, mas a inflação foi de quase 12%, deixando quase nada de ganho real, praticamente 0,1, 0,2, nada. Um empate, portanto, há uma diferença na narrativa que é importante. O crescimento real é o que nós temos que levar em consideração. O aumento ajudou a população, claro, no curto prazo, através do endividamento que não é acompanhado da produtividade, como falamos. E isso faz com que, sem o incremento da produção no trabalho, isso acaba gerando um problema que é mais inflação e corroer o poder de compra da população como um todo. Vamos abordar um pouco sobre a produtividade, que no fundo é quanto a gente consegue produzir com o nosso trabalho. Ou seja, é o valor real da produção gerada por uma unidade de trabalho durante um determinado período de tempo. Exemplo, quanto que um trabalhador americano consegue produzir em dólares por hora e quanto que um trabalhador brasileiro consegue produzir em dólares nessa mesma hora de trabalho. E esses dados são impressionantes, como mostraremos a seguir. Em 2024, o Instituto Brasileiro de Economia mostrou que a produtividade por hora trabalhada cresceu só 0,1% em 2024, bem menos que os 2,3% de 2023. E para 2025, a previsão é que caia ainda mais. Por que isso então é importante? Porque produtividade é o que sustenta o crescimento de verdade, como falei no começo do vídeo. Se alguém te dá uma condição artificial de consumir mais no curto prazo, não significa que, sem o incremento da produtividade, as empresas conseguirão produzir mais. Porque você tem uma capacidade financeira, uma capacidade de comprar novas máquinas, uma capacidade limitada de aumentar a sua produção. Se as empresas não conseguem fazer isso por uma questão de custo, porque também muitas vezes não tem mão de obra, uma população que não é bem educada, que sabe manusear tecnologia, que sabe trabalhar com inovação, como é o caso do Brasil, que não sabe, há uma carência muito grande de capital e de mão de obra, portanto uma dificuldade em crescer, e isso é a produtividade. Se essa transferência de renda e endividamento público coloca dinheiro na mão da população, um Estado mais endividado, essa população no curto prazo consome mais, as empresas não produzem mais, e isso traz inflação, que é a desvalorização da moeda. Portanto, um problema muito grave ao longo do tempo que tenta maquiar essa mesma informação ao longo dos últimos anos, mas a realidade chegou através do ciclo econômico. É como se uma padaria pagasse mais para o padeiro, mas se ele continuasse fazendo a mesma quantidade de pão. Quem estuda economia, e é isso que eu tento mostrar aqui, entende que quando isso acontece, a inflação começa a subir e causa aumento de preços, que é a desvalorização da moeda, que é exatamente o que nós vivemos hoje no Brasil.
Quando nós olhamos esse gráfico aqui, por exemplo, a gente vê que a produtividade no Brasil ela é bastante baixa. Dados de 2019, mas como estamos estagnados há 35 anos, está mais ou menos isso. Um trabalhador médio produz 19 dólares por hora. Basicamente, você precisa de um americano para o que 4 brasileiros produzem, como vemos aqui, que um trabalhador médio produz mais de 74 dólares a hora nos Estados Unidos. Quando olhamos na Noruega, eles produzem mais de 100 dólares a hora. Ou seja, você precisa de um norueguês para o que 5 brasileiros produzem. Um trabalhador americano para o que 4 produzem. Mas não vamos apenas comparar com países muito mais avançados. A Argentina produz quase 30 dólares a hora, significativamente mais do que o Brasil. A Argentina. Quem mais? Vamos olhar o Uruguai. 28, 29 dólares a hora. A mesma coisa. Croácia produzindo 34 dólares. Equador produzindo 15, levemente abaixo do Brasil. Ou seja, vemos que a nossa produtividade ela é realmente um problema e está estagnado. Conforme conseguimos olhar aqui, por exemplo, no Trading Economics, a gente vê num gráfico nos últimos 10 anos a produtividade do Brasil. Veja que numa linha ela praticamente não sai do lugar. Em pontos, ela vem aqui de 89, sobe para próximo de 95, 96, cai de novo ali em 2020 para casa dos 65 pontos e depois volta a subir e hoje voltamos para casa dos 89. Portanto, andando de lado, estamos em termos reais estagnados. Inclusive um estudo do PISA mostrou que os alunos brasileiros que saem do colégio tiram as mesmas notas que tiravam em 1995. Estamos estagnados. E sem educação de verdade, sem o Estado se metendo no meio dizendo o que você precisa estudar, as demandas do mercado com inteligência artificial estão deixando o Brasil para trás e com uma carência muito grande de mão de obra que tende a se intensificar, não apenas pelo lado da falta de inovação, tecnologia e educação, mas pela questão demográfica. As pessoas têm menos filhos e envelhecem cada vez mais. Portanto, quem tem acesso à informação terá, obviamente, um diferencial muito grande, que é justamente o que nós pregamos aqui. Ao olharmos, por exemplo, numa lista, a gente vê que a produtividade em pontos, a Noruega lidera com 133, a Polônia com 132, a gente vê depois Romênia 131, Irlanda, Bulgária, Nova Zelândia, e a gente vê o Brasil mais ou menos lá na posição número 60, muito próximo a 90 pontos. Ou seja, estamos bastante fracos em termos de produtividade. E apenas para abordar mais a fundo, o que acontece quando os salários sobem na canetada e não por aumento de produtividade é simples. As empresas precisam gastar mais e o governo também para pagar aposentadorias, pensão, auxílios como Bolsa Família que são corrigidos pelo salário mínimo. Tudo isso incrementa o gasto público que aumenta o endividamento, mas sobe o custo das empresas. Imagina o seguinte no caso de um pãozinho. Se um pãozinho custa R$1 hoje, hipoteticamente falando, com o salário subindo, sem produzir mais, sem eles aumentarem a produtividade, amanhã ele pode custar, digamos, R$1,10, R$1,20, R$1,30, R$1,40, R$1,50, porque você incrementou os salários, aumentou o custo daquela padaria e ele precisa repassar isso para o consumidor final. Nos últimos anos, isso aconteceu várias vezes, de forma recorrente. Agora, em 2025, com a produtividade praticamente parada, ou andando de lado, como olhamos aqui nos últimos anos, os preços vão continuar subindo porque estamos num pleno endividamento público que leva à desvalorização da moeda. Portanto, o dinheiro no teu bolso, no meu bolso, vale cada vez menos e é o ciclo que machuca a população. Mas nunca te dirão isso. E não para por aí. O governo gasta mais do que arrecada para cobrir esses gastos, ele se endivida e um Estado endividado precisa pagar mais taxa de juros porque ele é mais arriscado e os investidores exigem taxas de juros maiores para emprestar dinheiro para financiar um governo endividado. Com isso, a moeda vale menos e o repasse no preço é praticamente automático. Lembre-se, inflação não é a alta dos preços, é a moeda que vale menos. Você precisa de mais moeda para comprar os mesmos bens e serviços. Ou seja, quando o Banco Central coloca esse dinheiro na economia sem ter mais produtos para comprar, os preços sobem ainda mais, como já falamos bastante. E para onde tudo isso nos leva? Se o Brasil continuar nesse caminho, salário subindo sem aumento de produtividade e o governo gastando sem controle, aumentando o déficit público, como já abordamos em vários outros vídeos disponíveis aqui nesse canal, podemos cair, obviamente, estamos caminhando para uma crise fiscal que hoje você encontra em todos os jornais. Mas há 2 anos nós falamos aqui, sem genialidade,
apenas o óbvio acontecendo. As empresas nacionais podem continuar num processo de recuperação judicial de falência que está recorde. Com altas dívidas, uma empresa gerando menos caixa e o custo da dívida dela, que foi incentivado pelo governo, a população e as empresas a se endividarem, enfrentam problemas ainda maiores. A produtividade de 0,1% em 2024, como falamos, mostra que tem algo muito errado, dentre várias coisas no Brasil. Sem melhorar a educação, a tecnologia, a infraestrutura para promover inovação e uma mão de obra que atenda às demandas para 2025, não para o futuro, para o presente com inteligência artificial, o Brasil pode entrar realmente num ciclo que apaga por completo os avanços dos últimos 20 anos. Tivemos avanços, mas em muitas áreas continuamos estagnados por completo. E isso vai cada vez mais comprometendo o poder de compra da população, que vai financiando o governo com inflação. Somos nós que pagamos por tudo isso. Não se esqueça, sempre dirão que é para o seu bem. Mas no fundo, eles estão se financiando com mais inflação, com mais bolsões de miséria, mas dirão que você está melhorando de vida. Pare e analisa. Em termos reais, você acredita que o Brasil tem melhorado? 2025, quase metade da população não tem acesso a esgoto e água tratada. 29% da população é analfabeto funcional depois de terminar o colégio. Estamos prontos para 2025? Pense, reflita, compartilhe. Seguimos.